inteligência profissional e financeira. A gente está nessa série linda sobre inteligência existencial e hoje eu quero contar onde foi que virou a chave na minha vida, na minha história. Tem algo que talvez eu não tenha contado para vocês, mas é uma autoridade que eu tenho dentro de mim sobre essa área da vida. Eu nunca devi. Eu nunca tive problemas de entrar no negativo, de não ter dinheiro. Eu nunca tive problema financeiro de faltar. E aí, eu queria te contar o que aconteceu. Porque quando eu assumi a minha idade adulta, né? Foi quando eu entendi que eu era responsável pela minha vida, em todos os níveis. Nunca mais existiu nada de negativo na minha vida relacionado a finanças. E eu percebi que é uma autoridade que eu tenho aqui dentro. E eu não falo muito sobre isso. E essa chave virou de uma forma tão intensa. E é tão leve. E eu falei, meu Deus, por que eu não falo isso? Por que eu não decodifico isso e conto para as pessoas, né? Então hoje eu tô aqui, que eu quero contar essa história para você. A gente tá nessa série sobre inteligência existencial, né? E a gente tá, neste momento, falando sobre ampliar a nossa inteligência profissional e financeira. Quero relembrar vocês do que a gente está falando até então e eu quero trazer a base de uma vida profissional e financeira extremamente saudável. Tem uma chave. Eu quero te dar essa chave, essa base. E aí todo mais é ampliação de competência, estudo, educação financeira, coisas relacionadas a competências relacionadas ao dinheiro, teorias. Mas a base eu preciso te contar qual é. Eu estava falando sobre inteligência existencial e a gente fez um teste. Só relembrando aqui, para todo mundo que está chegando, para a gente estar na mesma língua aqui, né? No alinhamento de comunicação. E nessa inteligência existencial, eu dividi em 7 áreas para que você tenha uma vida aqui que tenha valido a pena antes de você ir embora. Porque a gente sabe que aqui é uma passagem. E não dá para eu viver sem inteligência. A vida, se a gente não ampliar a nossa análise existencial sobre ela, ela vai ser exatamente um movimento de pancada. Por quê? Porque no amor, às vezes, e nas lições sublimes que ela dá, eu não percebo. Ela tem que vir com um pouco mais de força para me mostrar que o caminho não é ali. E uma das minhas habilidades é decodificar os sinais da vida para entender como pode ser mais leve, como pode ser fluido, como a vida é uma amiga, uma terapeuta e não uma punidora. E em relação ao dinheiro também. E nessa análise dessa inteligência existencial, a gente dividiu em 7 áreas principais que a gente vai precisar desenvolver. E uma é intercalada com a outra. É que neste momento a gente está falando mais da inteligência financeira e profissional, mas eu quero relembrar você, sim? Quais são essas 7 áreas que a gente vai precisar desenvolver de inteligência aqui? Eu preciso ter inteligência energética, física, né? Eu preciso ter saúde, eu preciso estar saudável em relação à minha saúde. Senão eu não vivo e não faço essa passagem aqui nesse planeta e tenho uma vitória, um sucesso existencial, né? Eu preciso estar bem com o meu corpo, eu preciso aprender a nutrir, eu preciso cuidar dele. Tem inteligência emocional. Essa inteligência emocional, ela meio que vem junto com a intelectual, a mental ali, né? Porque uma retroalimenta a outra. Não adianta eu ter uma saúde física, mas ter crenças que me condicionam e me fazem sofrer. Ou emoções, dores emocionais ligados a memórias passadas que não me permitem andar, fluir na vida. Então eu preciso ampliar essa inteligência física, emocional, mental. Eu preciso ampliar a minha inteligência relacional, eu preciso dela. Porque eu tô numa sociedade. Não adianta eu querer me isolar, embora eu tenha vontade muitas vezes de ficar quietinho no canto, mas eu estou
em sociedade, eu nasci em sociedade. Então eu preciso aprender a me relacionar. E através das relações que há evolução, através das relações que há crescimento, que há troca. Então as relações são fundamentais. E eu tenho inteligência em como me relacionar, entender as pessoas que vêm karmicamente, por troca ou por afinidade, onde eu posso ser luz e elas luz na minha vida, onde eu posso olhar para elas e através do espelho que elas têm, entender quais são as minhas questões para me desenvolver. Então, ampliar essa inteligência. Eu tenho também, além da inteligência física, emocional e mental, relacional, a inteligência profissional. Eu preciso entender o meu servir aqui. Como ele pode ser mais sustentável, mais leve, mais fluido? Como eu posso olhar meus dons, talentos e habilidades e servir as pessoas naquilo que eu nasci para ser? E não olhando para fora o que o outro quer que eu seja. Eu tenho inteligência financeira. Porque às vezes eu me encontro emocionalmente, estou ok, entrego o meu melhor, encontro a profissão que mais tem a ver comigo, mas eu não tenho inteligência financeira, eu não sei fazer dinheiro, eu não sei multiplicar, eu não sei proteger, eu bagunço com as minhas emoções, eu tô numa base negativa e as coisas não fluem, estão travadas, por mais que eu seja uma pessoa honesta, trabalhadora, alguma coisa acontece, eu preciso ampliar essa inteligência. E tem a inteligência, a sexta, a inteligência temporal. Eu tenho missões a cumprir aqui, eu tenho um chamado. E eu vou precisar ampliar minha inteligência, como eu me relaciono com o tempo. Como eu lido com a minha vida no tempo que eu tenho aqui, nessa passagem tão curta e rápida. E eu tenho inteligência espiritual, que é a sétima inteligência. Que é a inteligência relacionada à minha conexão comigo. E com o que há de mais lindo em mim conectada ao meu Criador. Aonde tem paz, onde tem leveza, onde tem sabedoria, onde tem amor, onde tem os recursos que eu preciso acessar para realizar todas as outras inteligências. Entende, amores do meu coração? Então essas 7 inteligências eu preciso ampliar para ter um sucesso na minha existência. E quando a gente fez esse teste há um tempo atrás, até se eu não me engano essa live ainda tá salva, aqui no feed, no YouTube, com certeza tá lá na comunidade também, vale a pena, tá? A gente seguir essa sequência. E aí, em toda essa sequência de inteligências, a gente colocou uma enquete, pedi pra Tatá colocar uma enquete sobre quais dessas inteligências vocês queriam que a gente aqui trouxesse mais conteúdo para ampliar. Aquilo que você mais estivesse precisando naquele momento. E aí veio sobre inteligência financeira e profissional. Então estou aqui para trazer para você hoje a chave que muda tudo em relação a essas duas inteligências. Na verdade, sobre várias outras também, mas em especial sobre essa inteligência, tá? A Melissa, não estou na comunidade, como faço? Melissa, só você entrar no link da bio, tá escrito lá, Essentia Club, tá? É uma recorrência bem baratinha, que é um valor de R$38, se não me engano, de manutenção de plataforma onde tem muitos conteúdos. Cursos, além do ego, treinamentos, kit matéria, tá tudo lá, tá, minha fada? Então você pode entrar, pode consumir, se você achar que não vale a pena, você pode sair, não tem problema, tá? Não precisa ficar pagando, se você entrar, ver que não é e pode sair a hora que você quiser, tá bom? Tá lá no link da bio, tá bom, amores? Mas voltando aqui, o que eu quero trazer pra você aqui? Eu quero trazer uma questão que eu sei que você já sabe, já conhece, mas eu não sei se ainda internalizou. E essa base que eu descobri, que eu vivi, é que fez toda a diferença e que tudo fluiu. O que eu tô falando? Eu vou contar algo pra você. Como eu comentei um pouquinho antes, Tassi, eu não tenho problemas financeiros. Eu não tenho dívida, eu tenho investimentos, eu tenho inteligência financeira,
né? Eu não tenho liberdade financeira de pegar um avião, de fazer o que eu quero. Entende? Hoje eu quero um helicóptero para ir ali. Não, isso ainda não foi fundamental na minha vida. Quando aquilo for fundamental, com certeza tem meios para se fazer. Mas o que eu quero te contar é que essa saúde profissional e financeira, ela é muito importante nessa nossa existência, porque o dinheiro vai ser o meio que eu vou atender o meu chamado aqui. E se ele não tiver fluído na minha vida, ele vai impedir a minha paz. Ele vai me gerar ansiedade. Ele vai me gerar irritação. Ele vai me gerar distúrbios na saúde, emocionais. Ele vai me gerar distúrbios relacionais. Ele vai me impedir de fazer o que eu vim fazer aqui nesse plano. Então, fazer as pazes com a matéria, com o dinheiro, com a minha profissão e aquilo que eu recebo dela, é fundamental, na minha opinião e pelas pessoas e tudo que eu já fiz e já atendi na minha vida. Se essa não é a sua escolha nesse momento, por questões familiares, maternidade ou, não sei, pelo seu livre-arbítrio, você escolhe não olhar para isso, eu quero dizer que ok. Mas em algum momento, você vai sentir que aquilo faz parte da sua existência. E mesmo que seja porque você tem uma herança gigante e não precisa olhar para isso, você vai perceber que servir e ser útil para algumas outras causas e receber por isso vai ampliar também o seu valor interno. Você com você, no seu sentido de realização, uma série de coisas. Então, amados do meu coração, eu quero contar para você hoje uma história bem rápida para que você entenda. Mas antes eu quero trazer uma frase do Einstein que eu gosto muito, que tem base sobre isso que eu vou te contar. Fica comigo que vai fazer sentido. Vai juntando as peças do que eu vou te falar, que depois esse quebra-cabeça se fecha e aí você vai sair daqui com uma outra visão sobre essa inteligência profissional e financeira. Tudo é energia, frequência e vibração. Eu sabendo disso, eu quero que você saiba também que eu posso fazer dinheiro, eu posso ter uma profissão com peso e fazer dinheiro na luta. Eu posso fazer dinheiro de uma forma que eu necessito dele, então não tenho escolha, eu preciso ir, apesar de eu não querer, apesar de eu não estar com vontade naquele dia, mas eu preciso ir porque, de alguma forma, dentro de mim diz, para que eu tenha dinheiro, é luta e inquietação. Para que eu tenha dinheiro, é pesado. Para eu fazer dinheiro, eu preciso abrir mão de outras coisas. E aí eu tenho isso na minha mente e na minha energia, uma base que diz assim: eu não quero ser pobre, eu não quero passar aperto financeiro, porque a gente tem memórias passadas, amores, principalmente quem já passou necessidade, veio de uma energia de escassez. Então eu posso ter uma base que é uma base que eu chamo de base negativa. A base negativa é onde a maioria de nós vive e sobrevive, que é a base do tenho que. É a base do se eu não for, quem vai fazer? A base do é luta, é dor, faz o que precisa, é ralação. Essa é uma base que eu faço dinheiro. É uma base de uma profissão que eu posso estar. Eu não gosto, mas eu tenho o quê? Eu não quero estar aqui, mas eu tenho uma família para criar. Eu não quero, mas depende de mim os boletos que vão chegar. Eu não tenho essa escolha, vou mudar. Não vou mudar, eu não posso mudar, porque hoje isso aqui é que traz a renda que paga as minhas contas. E geralmente, quando eu estou neste lugar, nesse movimento,
provavelmente eu tenho uma base, que tudo é energia, frequência e vibração, uma base que vem do eu tenho que. A base do não quero ser pobre, tenho que pagar, tenho que me manter. É um pouco mais denso, compreende? E existe uma outra base. As duas a gente faz dinheiro, tá? As duas a gente consegue viver. A outra base é uma base que vem de uma energia de eu sinto que eu sou mais útil quando eu faço isso. A minha energia flui e eu sinto alegria em servir trabalhando nisso. Eu sinto prazer, apesar das questões que sempre vêm, mas eu sinto prazer nesta profissão. O dinheiro flui para mim de uma forma leve. Eu consigo fazer, multiplicar e proteger o dinheiro. E é tranquilo. Então, uma base é: eu faço porque é propósito, eu faço porque eu tenho entusiasmo, eu faço porque a base é alegria em realizar. E o outro é: a base é luta, a base é dificuldade, a base é medo de ficar pobre, de voltar uma escassez que eu não quero ter. Uma base está no medo, a outra base está na fé. A base muitas vezes está na insegurança. Às vezes no orgulho, não posso mudar, não posso baixar meu custo de vida, que senão o que vão pensar de mim. E na luta. A outra base, ela tá na leveza. Entende, amores? Só que tudo é energia, frequência e vibração. Eu tô vendo a Ana falar, tipo com propósito. Sim, meu amor. Uma vem de um propósito da minha alma. Outra vem da necessidade do meu ego de não passar mais as dores que eu passei na minha infância. Então eu faço o que for preciso para não voltar naquela dor. E o que eu quero te contar aqui hoje, amores, é que eu já estive na base 1 que eu tô te falando, que é do peso, da dor, da luta. E hoje eu vivo a outra base. Só que eu quero te deixar bem tranquila em relação a isso. Geralmente, a gente faz uma transição. Tô vendo a Franzinha falando, aprendi a sair da base 1 para base 2. Contigo, Tassi. Isso, meu amor. E eu quero trazer aqui para você algo para te deixar muito tranquila e tranquila. É muito natural a gente primeiro, de acordo com as questões que a gente nasceu, aprendeu, com as condições de vida que a gente teve, ir direto para a base da luta, porque foi o que a gente aprendeu. A gente tá cheinho de memória relacionada a isso. Cheinho de memória. E a gente precisa fazer a virada. Só que geralmente, quando vem a virada? Na dor. Que dor? Uma demissão, a empresa que quebra, um sócio que eu atraio para minha vida que me rouba, um movimento que a vida desconstrói aquilo que eu lutei e suei para conseguir. E eu falo às vezes, não é possível, vida, que você fez isso comigo. Eu demorei tanto, eu lutei tanto para conquistar isso e na hora que eu achei que eu ia chegar, desmorona tudo. Ou eu perco minha saúde, ou eu perco relações, naquela luta de fazer dinheiro, de manter, mas numa intenção positiva, amores. Eu tinha uma intenção positiva. O que aconteceu? A base estava errada. A base não veio da alegria, do entusiasmo, do propósito, do desejo genuíno de entregar meu dom, talento e habilidade.
naquilo que eu nasci para ser e fazer. Veio da dor, de uma base de dor. E aí ela não é sustentável. O que eu quero trazer aqui para você hoje é como eu posso prosperar financeiramente, realizando e me doando naquilo que eu nasci para ser e fazer, com base no amor, no propósito, no entusiasmo, na alegria. Mas para isso, eu vou ter que dar um passinho atrás. Benção, mãe, tô te vendo. Eu vou ter que dar um passinho atrás. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era pequena, né, eu trabalhava com a minha mãe no salão. Minha mãe é cabeleireira e eu trabalhava com a Mames no salão. Queria ficar perto, né? Eu acho que a maioria de vocês sabe, não tinha o provedor, o pai. Meu pai morreu quando a gente nasceu. Quando a minha irmã tinha 1 ano e eu tinha 9 dias. Então, minha mãe teve que se virar. E aí, amores, ali não tinha essa de propósito, você entende? Ah, eu vou fazer no entusiasmo. Não, ali é necessidade, ali passa fome, entendeu? Ou você faz, ou você passa necessidade. E aí, minha mãe, naquela luta, ela veio nesse movimento de trabalho com base no amor ou na dor, amores? Na dor. E eu do lado da minha mãe, criança, você sabe que a sua infância, ali até seus 14 anos, que é a formação do ego ali do 0 ao 7, 7 ao 14, de acordo com os setênios, você absorve do meio que você está aquilo que os seus pais te trazem, os criadores, a cultura, etc. Então, amor do meu coração, eu aprendi a trabalhar na luta, não tem essa. Ah, eu tô com dor, tô com cólica, levanta e vamos trabalhar, porque não existe isso, não dá. Ah, eu queria tanto fazer outra coisa, não, é o que temos. O que tem é isso, vai fazer isso e acabou. E o que eu vi acontecer na vida da minha mãe, na minha vida, até uma certa idade? Que as coisas que a gente construía e fazia dinheiro, porque você vai ver que na luta você faz, tá? Você faz. Só que perdia. E esse dinheiro vazava. Então, por mais que fizesse, trabalhasse, virasse noite, final de semana, ainda assim o dinheiro não ficava. Ou apareciam pessoas, contratações erradas, coisas aconteciam em que existia o fazer dinheiro, mas ele não conseguia se multiplicar e não conseguia proteger, porque a inteligência financeira, ela tem um tripé, tá? Ela tem um tripé, um pilar aqui, imagina um triângulo, tá? Aqui um triângulo. Um tripé tem uma base, que é você fazer esse dinheiro. Um pilar, que é uma outra base, é você aprender a multiplicar. E a outra base é você aprender a proteger. Santos, esse assunto é só para mulheres? Não, meu querido, esse assunto é para seres humanos inteligentes, assim como você, por isso que você chegou. Só vem. Então, amores, a inteligência financeira, ela vem deste lugar de aprender a fazer, multiplicar e proteger. E o que eu percebia? Que ali junto com a minha mãe se fazia, mas alguma coisa dava um jeito daquilo não prosperar, daquilo não fluir. E sempre no aperto, sempre na dívida, cartão, na época era cheque especial. Então, eu falava assim, por quê? Por que isso? Por que tá acontecendo isso? Eu não entendia. Porque não era falta de trabalho. Minha mãe era uma excelente profissional, não faltava cliente, eu ali junto com ela. E aí, quando eu casei e que eu me formei, que eu fui também começar a fazer o trabalho, por mais que eu gostasse daquilo que eu fazia, eu também repetia esse padrão, esse ciclo de luta.
Tem que fazer, tem que fazer. E algo pesado, que veio com peso. Por quê? Porque eu não queria viver na escassez que a gente viveu lá atrás. Então eu queria fazer dinheiro, não porque era algo bom e saudável e por propósito que aquilo fluía. Não, eu queria fazer dinheiro para não sofrer. Essa era a base. E aí, por mais que eu não devesse, inteligência financeira eu tinha, por mais que eu não devesse, não fluía. E eu perdi a saúde, perdi relacionamentos, mas muito trabalhadora. Até que um dia eu comecei a pensar assim: por que é tão duro? Por que apesar de fazer o dinheiro, ele não consegue se manter e tá tão pesado? E aí, algo dentro de mim, eu falo que é o sagrado em mim, né? Isso eu aprendi muito com o Ricardo. O Ricardo foi um grande professor para mim. Eu, lendo um livro, que eu quero já indicar agora para você, chama-se As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Quando eu li esse livro, ele falava o sucesso verdadeiro que era. Você tá alinhado com quem você nasceu para ser, que você é Deus em embrião, que quando você encontra esse lugar no mundo e floresce essa divindade que existe em você, a própria natureza, o próprio universo flui e a abundância flui através de você com leveza. E que sucesso e riqueza é muito além dos bens materiais. É você ter relações saudáveis, ter saúde física, equilíbrio mental, emocional, sanidade. É você estar integrado com a natureza, é você ser leve, é você estar conectado com o sagrado. E quando eu lembro que na introdução desse livro ali já mexeu muito comigo. Chorei demais. Porque eu falei, meu Deus, quanto tempo eu tô fazendo no peso, na luta e achando que sucesso financeiro é ter o dinheiro. Que sucesso profissional é eu ser reconhecida por pessoas. Para eu me sentir valorizada, eu precisar que pessoas me vejam e me valorizem. E a grande virada foi ali. Sair do medo da falta e ir para o entendimento da abundância infinita, que nada pode impedir essa abundância de fluir através de mim se eu estiver integrada ao meu Criador e a essa natureza. Entender que eu vou fazer o que eu preciso fazer por propósito, por entusiasmo e por amor, acessando essa divindade que existe em mim para que ela genuinamente sirva pessoas e não faça uma troca financeira com elas apenas. Eu não estou em sociedade vivendo nesse plano para fazer uma troca financeira. Eu tô aqui para entregar o melhor de mim. A usar meus dons, talentos e habilidades a serviço do outro, fazendo aquilo que eu amo. E aceitando receber por mérito, com leveza, com fé. Eu sei que eu falo muito sobre essência, né? Mas a gente tem amores no meu coração. A gente tem 2 seres que moram em nós. Todo ser humano. Eu tenho o meu ego e eu tenho a minha essência. Eu tenho o meu eu safado e eu tenho o meu eu sagrado. Eu tenho a base do medo, da insegurança e eu tenho a base da fé, do propósito. Todos eles moram em mim.
Eu preciso, de uma vez por todas, entender que se eu fico preso a memórias passadas, a esperar do outro, a ser movida por insegurança, a querer reconhecimento de pessoas, a querer agradar o outro, não olhar para minha vida e não ter clareza de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, no propósito maior de evolução, de entender que aqui é uma passagem, se eu não sair do meu foco no que é transitório e efêmero, só para parecer o que eu não sou, por orgulho, por vaidade, se eu não sair dessa condição do meu ego e não partir para uma vida baseada em essência, em sabedoria, em amor, em mais leveza, em paz, em honestidade, em humildade, o dinheiro não fica. E se eu faço com peso e eu perco outras áreas da minha vida. Mas se a base é minha essência, se é através do amor, da fé, da congruência, da autenticidade, eu construo de forma sustentável uma riqueza infinita. Eu consigo passar por essa matéria aqui, nesse plano material, com abundância de recurso para eu viver as minhas missões aqui e vou embora daqui muito mais rica do que quando eu cheguei. Isso é riqueza real. É trazer o divino para a matéria, é vencer o mundo, como dizia Jesus. Aqui a gente vai ter a tribulação, a aflição, mas eu venci o mundo. O que é vencer o mundo? Eu venci os meus impulsos, eu tive autodomínio, eu venci a riqueza na forma pequena e materializada daqui. E consegui ver riqueza em tudo o que há e usufruir dessa riqueza sem apego, com generosidade. Existem duas formas de viver. Eu quero convidar você a respirar agora, bem fundo. Pergunta aí dentro, seja muito honesto, não traia você, seja muito honesto com você. O seu movimento hoje, profissional e financeiro, tem base em propósito, em entusiasmo, em alegria, em fé? Ou tem base no medo da falta, na escassez de recurso, na memória passada, na insegurança? O que você sente? Porque eu já quero te adiantar. Se a sua base tá negativa no ego, distorcida, para. Não adianta você lutar, você ficar correndo. Você vai chegar ali, ó, cansado. E não vai prosperar. Você vai perder saúde, sanidade mental, relações. Volta para a essência. Ela tá aí dentro. E dentro de você, nessa essência mais pura, existe uma verdade, uma sabedoria que te conta numa bússola interna onde é seu lugar. Tem uma frase que eu amo, né, que eu não canso de dizer, que é: quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Mas esse lugar não é só eu saber meus dons, talentos e habilidades. Esse lugar é o meu chamado aqui. Qual é o meu lugar? Eu tô vivendo a minha vida ou eu tô vivendo a vida de outras pessoas? Eu tô vivendo as minhas escolhas ou eu tô seguindo gurus que falam que eu tenho ou não que ser ou fazer?
Eu tenho clareza dentro de mim, alinhamento, ou eu tô perdida, desalinhada, confusa? O primeiro passo é eu me encontrar com o que há de mais lindo e belo em mim, essa semente do divino que tá aqui, que tem essa bússola aqui dentro, que vai direcionar, que vai te contar através da sua percepção, da sua intuição, se é o caminho, se não é o caminho. Porque, amores, é muito triste a gente trabalhar, perder relacionamento, perder empresa, quebrar ou ser demitido e falar, meu Deus, eu lutei tanto, eu trabalhei tanto. E é isso? Traz frustração. Isso traz... dá vontade de desistir quando você tá nesse lugar. É pesado, você não quer levantar da cama. Entende? Imagina, vou te fazer uma pergunta. Imagina que você não tem limitações financeiras, que você tem abundância de tempo. Não é o problema, tá? Você tem toda a segurança do mundo dentro de você, você tem toda a coragem do mundo dentro de você. Imagina. Eu tenho coragem, eu tenho segurança, eu tenho dinheiro, não existe falta. E você vai precisar fazer uma escolha. Você vai precisar escolher algo para você fazer que beneficie pessoas. Não é uma viagem, coisas para você. É algo que você vai precisar servir. Então você vai ter todo o dinheiro, todo o tempo do mundo, toda a segurança e coragem. E você vai poder escolher fazer aquilo pelo resto da vida. Você vai ficar aqui, mais, sei lá, 30 anos fazendo algo. O que você escolheria servir, realizar? Pensa. O que você escolheria fazer se tivesse todo o tempo, todo o dinheiro do mundo? E o que você escolheria fazer a serviço das pessoas? Onde a sua habilidade seria útil? Pensou? Anote. Anote. Uma outra pergunta, amores do meu coração. Simone, eu estou apaixonada por um homem lindo do meu trabalho, mas tem um monte de mulher dando em cima dele na minha frente. A gente vive brigando, mas somos apaixonados. Simone, é melhor você voltar o foco para você, amada. Pode ser uma bela de uma distração isso. Sim, volta para você, amplia o seu valor. E aí qualquer pessoa que estiver perto vai querer você. E você não vai precisar ficar preocupado com o que outras pessoas estão dando em cima do seu namorado, tá, amada? Você vai estar tão firme de si que perde ele se perder você. Entende? Por isso é tão importante a gente vir pra dentro. Mas voltando aqui, amores, vamos focar nesse assunto que a gente tá aqui, tá? Tô vendo aqui, ó, algumas pessoas falando, ó. Eu ensinaria inglês para pessoas se comunicarem. Ser terapêutica que gere transformação na vida das pessoas. A Simone. Peraí, amor. Simone, não sei o que fazer para não ter briga. Peraí, cancelar. Gostaria de ajudar levando
para os necessitados, eu escolheria empreender, lidar com pessoas, fazer o que eu já faço, sou psicóloga, amo ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, cuidar da beleza feminina. Isso, amores, perfeito. Perfeito. Comida, tô vendo a Maria, ó. Trabalharia com massoterapia ou com comida. Ajudaria pessoas dentro da CLT a resgatar sua felicidade na carreira. Muito legal, amores. Eu auxiliaria na área espiritual. Aí é um grande sinal, tá? De onde a sua alma pede para que você esteja. Agora uma outra pergunta. Existe alguém que você admira, que entrega isso? Ou que tem profissões que você acha legal? Nossa, que legal que deve ser trabalhar do jeito que ela faz. Tô vendo a Flavinha. Flavinha, ainda não estou conseguindo responder, estou vivendo a maternidade. Flavinha, sua missão 2 está te chamando para maternidade agora, para missão 2. A missão profissional e financeira, ela é missão 3. Foca na sua missão 2 agora. Nada é mais importante que nutrir essa criança, tá, meu amor? Então, ó, tô vendo, ó, a Thelma, a Tassi, que legal, o Fabiano, terapia. Sabe por que eu tô falando isso pra vocês, gente? As pessoas que a gente admira profissionalmente, elas trazem sinais do que a gente pode servir mais e melhor também as pessoas. Entende? O outro, a gente o tempo inteiro tem sinal externo de onde o interno se entusiasma. Deixa eu contar pra vocês a minha virada, né? Eu era fisioterapeuta e eu gostava muito de ser fisioterapeuta. Eu escolhi essa profissão. E eu vivi esse ciclo. Oi, amor. E quando a pessoa faz o que ama, já faz o que ama, mas não consegue cobrar. Tá. A gente fala disso já já. Fala, vem perguntar aqui, ó. E quando a pessoa faz o que ama e não consegue cobrar? Esse é um outro ponto que a gente vai falar, tá? Então, amores, meu coração. Ai, perdi o que eu ia falar. Quando interrompeu a linha de raciocínio. Peraí que eu vou ter que lembrar onde que eu tava, amores. Alguém me ajuda onde eu tava? Amores, eu perdi o raciocínio quando o Fábio abriu a porta aqui e fez a pergunta. Não, eu lembrei. É da virada, a Rogéria falou. Obrigada. Isso, obrigada, amores. Então, a história. Eu tinha um grande desejo de cuidar de pessoas, né? Eu era fisioterapeuta e tinha um grande desejo de cuidar de pessoas. Só que a base que eu estava ali era uma base de querer ser vista, de querer ajudar o meu marido financeiramente, eu vim com um histórico de luta, vamos fazer e ralar, que a vida é relação, entendeu? Vamos fazer dinheiro, vamos construir porque é novo que se constrói, agora é hora de trabalhar e depois lá na frente que curte. Eu vim com uma série de mentalidades, mas eu fazia algo bom que eu amava. Eu gostava de ser fisioterapeuta, de cuidar de pessoas, de aliviar dores, entende? Só que chegou num ponto que eu fazia, só tinha peso, problema de saúde, relacional. Eu falei, eu tô errando onde? Se eu gosto de fazer o que eu faço, trabalho pra caramba, e ainda assim perco as coisas, pessoas, situações, às vezes até faz um dinheiro. Não deve, mas também não tem leveza. Onde estava o erro? E chegou um ponto que eu fiquei presa naquilo, mesmo eu sentindo e vendo pessoas do autoconhecimento, do desenvolvimento, eu achava lindo. E aí o meu hobby era fazer cursos e treinamentos na área de autoconhecimento.
Mas eu trabalhava, então eu achava assim, a minha profissão é fisioterapia. Eu empreendi, eu tinha clínicas. E o meu hobby, o que eu admiro, o que eu acho legal, o que eu curto, é autodesenvolvimento. Me conhecer, aí fazia curso de PNL, de coaching, estudava psicanálise, né? As várias linhas da psicologia, autodidata, eu mesma estudava, né? Fui practitioner em PNL, então eu fazia ia muito em eventos, né? De motivação, de autoconhecimento. Por quê? Porque era hobby. Eu amava me distrair e relaxar com autoconhecimento. E usava meus dons espirituais, mediúnicos, para fazer atendimentos numa casa apométrica. Eu aprendia a fazer trabalho de obsessões, coisas na linha espiritual, de alívio de sofrimento para esse nicho. Então eu ficava, o meu trabalho é uma coisa, o meu hobby é outra coisa, e o meu trabalho espiritual era outra coisa. Então eu me dividia, até que chegou um ponto que eu ir para fisioterapia não estava mais me trazendo alegria. Só que o que tinha ali, amores? Ali pagava as minhas contas. Mas eu não sabia para onde ir. Ali era conhecido. Ali eu tinha feito todos os cursos e treinamentos na área de fisioterapia. Eu tinha feito osteopatia, 5 anos de osteopatia, fora os 5 anos de fisioterapia. Ainda fiz osteopatia depois. Então, todo o dinheiro e trabalho de todos aqueles anos investido nas clínicas, em treinar os fisioterapeutas, em construção. Então, a minha vida inteira estava focada naquilo. E alguma coisa lá dentro de mim falava, isso não te traz mais alegria, não é mais por aí. E aí veio quem? O apego, o medo. Falei, mas se não é aqui, é onde? Então eu fiquei num limbo, um período que eu sabia que não era aquilo mais, mas é aquilo que me mantinha. Mas também eu não tinha certeza para onde ir. E aí eu entendi que o processo do autoconhecimento foi aí que eu fui criando as ferramentas, que eu fui fazendo minhas conexões para o alto, que eu fui unindo todos os aprendizados que eu tive para entender que sim, aquilo que você acredita que é seu hobby, que te traz alegria e entusiasmo, que você pode sim unir as coisas e que os ciclos se fecham. E que aquela primeira etapa da fisioterapia, de alívio de dor e de alinhamento de coluna, agora ia ser alívio de sofrimento humano e alinhamento de vida. Mudou a forma. Mas eu fui treinada. Através da fisioterapia, eu descobri que a raiz das dores físicas não estava no físico, estava na alma. E aí eu fui estudar a alma humana. Aí eu fui ampliar a competência para fazer a transição da carreira. Só que naquele momento eu fiz uma promessa para mim. Eu nunca mais vou me trair. Eu nunca mais vou ouvir meu coração gritar que não quer mais algo e continuar naquilo. Eu fiquei 2 anos ainda sofrendo, indo chorando para a clínica. Me sentindo ingrata. Como? Isso aqui me deu tudo até hoje. Como assim eu não quero? Eu lutei tanto, sofri tanto e agora eu não quero mais? Eu não aceitava a realidade que eu tinha mudado. E que sim, era possível fazer o que se ama e receber muito bem por isso. E aí, sabe o que eu fiz? Comecei a fazer uma transição. Comecei a fazer um plano. Um plano de saída. E nesse plano, eu tinha que ter capital financeiro, porque eu precisava fazer uma virada, e eu não sabia quanto tempo eu ia ficar sem receber. Eu precisava treinar as pessoas que eu estava ali, porque o meu apego não me deixava sair. Eu precisava dar um jeito de manter aquilo,
e começar uma nova profissão. E aí que eu comecei a fazer aquilo que eu amava de graça, contribuindo. Eu ia nesses treinamentos de autoconhecimento e eu era anjo nos treinamentos. Tô vendo a Ellen, mas quando a gente não sabe o que fazer, Ellen, depois você entra lá no link da bio, tem lá escrito, encontre sua missão profissional, tá? Clica lá, é um webinário bem rapidinho, tá? Bem baratinho também. Entra lá para você descobrir a sua missão profissional, tá, minha flor? No link da bio, depois você entra lá. Tem o meu chamado divino, tá, gente? Que você descobre todas as missões, mas eu falo especificamente da missão profissional, tá? Então, amores, o que eu quero dizer que a mudança de ciclo, você entender que você serve para algo e depois aquilo muda, é natural, faz parte da nossa evolução humana. Muitos de nós vamos passar por isso. E é importante você abrir seus olhos e ouvidos para isso, e principalmente o seu coração, e ouvir a sua intuição. Porque ela vai te contar se está na hora de fechar esse ciclo ou não. Você vai sentir vazio, você vai sentir angústia, você não vai querer ir trabalhar, a coisa vai estar truncada. O ambiente te traz uma resistência, sabe? Então, a primeira coisa é entender onde eu sou útil, onde é meu melhor servir e que eu trago alegria. Tem ferramentas para isso, tá? Para ampliar um pouco mais. Mas o começo é dentro. É você ouvir essa percepção de dentro para saber, o ciclo fechou? Eu preciso mudar algo onde eu estou? Ou tá na hora de eu desenvolver um outro movimento? Porque se eu estou na mesma área e aquela área não me traz alegria, eu não tô ali por entusiasmo, por propósito, eu não tô ali com o coração vibrando, o dinheiro vai entrar e vai sair. Eu vou fazer dinheiro no peso. Eu vou comprar um carro e o carro vai quebrar. Eu vou trocar a minha cama e alguma coisa vai acontecer. Entende, gente? Porque o próprio universo dá um jeito daquele dinheiro, daquela conquista se esvair. Por quê? Porque a base dela não é a real naquele momento. Eu preciso encontrar essa base. Amor, estou vendo bastante gente falando, né? Preciso me encontrar. MCD. Meu chamado divino é um curso muito simples que tá no link da bio, tá? Vai lá se você quer se encontrar, entender esse chamado, tá alinhado com isso para ser um pouco mais leve. Tô falando isso porque eu tô vendo o quanto tem dúvida sobre isso. Eu tô dando sinais aqui para você encontrar. Mas é claro que existem ferramentas e movimentos profundos para você se encontrar. A gente não precisa sofrer mais porque a gente não sabe quem a gente é. Tem muita ferramenta que ajuda nisso, tá? O que eu quero te dizer é que esse é o primeiro passo. Você entender quem você está nesse momento e seguir essa intuição e não ficar batendo, dando murro em ponta de faca se você já sentiu que não é mais ali o seu lugar. E que a base da sua prosperidade financeira vai vir de você realizar aquilo que seu coração vibra, que os seus olhos brilham. Senão não vale a pena. Você precisa ser movido pela sua essência e não pelo seu ego, não pelo medo da falta. Você precisa ser movido pela abundância. E a abundância vai falar ao seu coração se você estiver alinhado com quem você nasceu para ser. Faça esse movimento. Vai lá no link da bio. Faz. Tá, se fiz. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. Qualquer curso que você comprar, tá lá na plataforma, tá? Qualquer curso que você comprar, você tem 7 dias pra você pegar seu dinheiro de volta. 7 dias. Você pode ir lá, fazer o curso inteiro e fala, Tassi, nesse momento eu não tenho condições. Vai lá, faz o curso e pede o dinheiro de volta. Não tem briga, não tem confusão, Paulinha não vai te ligar. Reembolso.
Pode ir lá fazer isso. Eu estou te dando essa liberação. Se você tem dúvida porque você não tem dinheiro, vai lá, faz e devolve. Ok? E quando você tiver, você volta ou você dá para alguém para devolver isso, porque a energia da prosperidade, ela tem muito a ver com a energia da troca, do dar e receber. Mas eu não quero que o problema financeiro seja o problema para que você não encontre o que você veio fazer aqui. As lives, gente, eu amo as lives, mas elas demoram. A gente vai fazer agora, faltam 2 minutos para terminar. Mergulha em você. Faz esse favor para você. Viver em essência é um ato de amor por você, pela sua família e pelas pessoas que te cercam. Viver com base no seu ego, no peso, na dor e memórias passadas é um desfavor que você faz para você e para a humanidade. A minha vida é essa, auxiliar você. Uma das minhas missões principais é auxiliar você nesse caminho, de encontro com você e com essa vida mais leve e próspera. Esse é o meu trabalho. E comunicar isso para você é leve para mim. Porque eu sei que o meu servir, ele é valioso demais. Eu não tenho problema nenhum em receber. No início, amores, quando eu não tinha essa confiança, eu fazia de graça. E aí depois as pessoas começaram a gostar e eu fui ajustando e eu comecei a cobrar. E a própria pessoa falava, meu Deus, eu pagaria o dobro. E aí, quando eu sentia aquela validação externa, internamente eu me sentia mais segura para cobrar. Respondendo agora, né? Tá, se eu faço, mas eu ainda não consigo cobrar. Tudo bem, faz de graça. Só que vai chegar num ponto que você vai ficar esturricado de fazer de graça. Porque só contribuir não vai te ajudar. E a pessoa que vai receber não vai dar o valor suficiente. Então, amores do meu coração, se encontre e começa. Eu sei, gente, olha só que interessante, né? Olha só. Eu sei que eu uni a espiritualidade, eu uni o meu papel profissional, fazendo aquilo que eu amo, que era um hobby e que virou negócio hoje. Eu tenho uma escola que chama Essence Academy. Eu formo pessoas para fazer o que eu faço. Eu faço imersões individuais. Tudo criado, não existia isso, análise existencial. Não existia isso, alinhamento de vida. Veio da somatória de tudo que eu fui. Tudo que você já foi é material, é treino para fazer o próximo passo da sua missão aqui. Você vai integrando as partes. E do de graça eu comecei a atender a hora, R$100 eu atendia. Depois R$200 a hora, 250, 500, 1.000, 2.000. Hoje eu cobro R$3.000 a minha hora de atendimento. E eu faço 20 horas sequenciais. A pessoa me paga R$60.000 para fazer uma imersão comigo. Leve. Quem vem? Quem pode? Quem dá valor a isso? Quem tem recurso para isso? Não existe limitação financeira quando você faz o que ama de forma genuína. Eu tenho minha parte de contribuição. Eu não tô aqui agora. Eu alimento a minha alma contribuindo. Você não precisa pagar nada agora para me ouvir. Eu tô aqui te contando coisas que pessoas pagam muito caro para ouvir, para estar junto. Eu tenho uma parte minha que entrega num valor reduzido parte da imersão que eu cobro 60 mil, que é o meu chamado divino. O meu chamado divino, amores, é uma parte dessa imersão para você encontrar suas missões, seu chamado aqui, para você estar alinhado com o que você nasceu para ser. E tá lá, R$997, 12 de 97, uma coisa assim. Tá lá. E o outro que quer fazer comigo, que quer estar junto, me paga 60 mil. O que eu quero te dizer? Essa parte de tem cliente, não tem cliente? Tem. E hoje com a internet, tem milhares de pessoas que querem aquilo que você tem para entregar. Não tenha dúvida disso. Você só precisa ampliar a confiança em você,
naquilo que você vai entregar e ter clareza de onde você vai servir com entusiasmo, alegria e amor. E quando o dinheiro entrar, você vai precisar aprender a multiplicar e a proteger. A gente vai falar isso no próximo encontro. Tá, se entendi o meu servir, onde eu sou melhor profissionalmente, onde eu entrego com leveza, com alegria, com amor, com entusiasmo, com brilho nos olhos, entendi, é aqui. Dinheiro entrou. E agora? Como que eu faço para multiplicar e para proteger? Como que eu faço para ampliar essa inteligência financeira? O que eu faço com o dinheiro para ele não ir embora? Se a base tá clara, amores, a base para fazer esse dinheiro tá claro, que precisa vir a partir da essência e não do ego, que precisa vir do entusiasmo e não do medo da falta, que precisa vir da fé e não da escassez. Tá claro isso, amores? Se isso tá claro, primeiro passo é você voltar para essa base. Depois a gente vai ver como multiplica e como protege. Porque se eu não tô com a base ok, eu não vou multiplicar e eu não vou proteger. Não adianta eu te ensinar técnicas aqui de como fazer isso. Eu tenho milhões de técnicas de multiplicar. Ações, negócios próprios, empreendendo, uma série de coisas. Tem como proteger, como fazer os bons contratos, as pessoas que você vai se ligar, o tipo de casamento que você vai ter, dependendo do perfil da pessoa, financeiro, tudo isso. Mas se eu não tenho a minha base positiva, não adianta nada de educação financeira, não adianta técnica, não adianta eu te dar um livro aqui de como você vai multiplicar dinheiro. Porque o próprio universo tira. Você aprende sobre ações, mas aí você investe em ação furada, que perde ali na frente. Por quê? Porque a sua base tá negativa. Ok? Volta essa live, veja e reveja. E a gente nosso próximo encontro, na próxima terça, a gente volta a conversar sobre isso. Tá bem? A Vilma fez a imersão, ó. Tá, se sua imersão é transformadora, vale cada centavo. Gratidão por todos os despertares que você me proporcionou. Continue me proporcionando. Vilma, meu amor? A gente tá junto nessa, tá? Obrigada pelo seu depoimento aqui. Entende, amores? A Vilma é uma cliente de imersão individual. Ela não tá falando aqui que foi o pior investimento que ela fez na vida dela. Ela tá falando que foi algo transformador. O que eu quero dizer pra você, caro e barato, depende da percepção de quem compra e do valor que a pessoa enxerga naquilo que você entrega. Não tem a ver com preço. Tem a ver com o perfil de cliente ideal, que busca aquilo que você tem para entregar. Você precisa entender qual é o seu movimento de luz na sua entrega, no seu servir. Você precisa fazer isso de forma genuína, feliz, com entusiasmo e alegria. Você precisa dar valor a você e a sua entrega. E quanto maior a percepção de valor você tem, maior o outro também vê essa percepção. Você precisa criar essa confiança no seu próximo etapa. Isso tudo leva tempo. É uma construção. Não é de uma hora para outra.